Assessor torturado do chefe narcisista e abusivo, ninguém menos que o Drácula, passa séculos caçando presas para o mestre, até perceber que talvez exista vida fora da sombra do príncipe das trevas. Pois é, agora troca o castelo gótico por um gabinete no Supremo e o vampiro por um certo ministro careca. No áudio vazado, o juiz auxiliar de Xandão praticamente faz o papel de Renfield. Confessa que cometeu atos ilegais a serviço do chefe, procurou presas inocentes e que está no limite físico, mental e emocional, e que sonha em largar o emprego. A diferença é que no filme o Drácula só suga o sangue. Já no Brasil, o mestre suga também a Constituição, as liberdades e a paciência de todo mundo. Como se não bastasse acordar cedo, trabalhar, pagar as contas, a gente ainda tem que carregar o Brasil nas costas para pagar a mamata dos petistas. Chega uma hora que o corpo reclama, não aguenta. E se você tem dores nas juntas e nas articulações, seus movimentos ficam limitados e você deixa de fazer um monte de coisas. É por isso que você precisa conhecer o Nato Shark dia e noite. Ele é um suplemento alimentar natural, feito para ajudar no tratamento das dores nas juntas e articulações. Veja a reação dos inscritos aqui do canal. Nato Shark contribui e auxilia no alívio das dores durante o dia e ajuda na recuperação das cartilagens e ossos durante a noite. Ah, e o Nato Shark tem um alívio também para o seu bolso. Você pode parcelar em até 10 vezes sem juros e não paga taxa de entrega. Além do mais, a Nato Shark tem mais de 20 anos de mercado e é uma marca que apoia a direita e os conservadores. Num país com tantas grandes empresas que fizeram L, a gente tem que apoiar aquelas que têm os mesmos valores que os nossos. Então, não perca tempo, ajude o seu organismo a diminuir essas dores chatas e tenha mais qualidade de vida. Ligue para o número que aparece na tela ou acesse o link na descrição desse vídeo e peça o seu Nato Shark dia e noite, agora mesmo. Sabe aquela cena em que o lutador mais marrento da noite entra no octógono, batendo no peito, gritando, fazendo pose, e nos primeiros 30 segundos leva um soco tão bem dado que já começa a piscar os olhos procurando a saída? Pois é, o ministro do Soviético Tribunal Federal, Alexandre Uglandi, achava que estava no ringue controlando tudo, mas agora está mais pro Pitbull que entrou na rinha achando que era o dono do canil e percebeu que o adversário é bem maior, mais forte e mais feroz. Então, lá estava ele, no Tribunal de Contas de São Paulo, segunda-feira, fazendo aquele discurso humilde que só os poderosos sabem fazer. Podemos errar ou acertar, afinal somos humanos. Claro, porque nada diz humanidade como censurar jornais, prender opositores sem julgamento e enfiar tornozeleira em ex-presidente. E ainda completou: o judiciário é um órgão colegiado para que uns corrijam os erros dos outros. Ah, sim, só que as últimas decisões dele, prisão domiciliar de Bolsonaro, medidas cautelares, foram monocráticas. Sabe aquela democracia que só funciona para um? Pois é, a monocracia de Xandaré. Claro que ele não perdeu a chance de falar do golpe de 8 de janeiro, aquele mesmo que até hoje ninguém conseguiu provar, mas que serve como cartão fidelidade para qualquer abuso judicial. Ele ainda falou sobre o novo populismo extremista, atacando a democracia, como se ele fosse o Jedi guardião da República. Só que, como nos Star Wars ruins da Disney, a diferença entre o mocinho e o vilão é zero. E as instituições reagiram, as instituições souberam atuar dentro do que a Constituição
estabeleceu. Então, nós realmente podemos, com erros e acertos, porque isso faz parte de qualquer instituição composta por seres humanos. As instituições, elas acabam, obviamente, repetindo os erros dos seres humanos. Exatamente por isso, o judiciário é um órgão colegiado, para que os erros diminuam, para que uns corrijam equívocos e erros dos outros. Xandemar resolveu agora falar em erros e acertos. Que fofo! Mas não se engane, isso não é recuo, é truque barato de vilão de novela no último capítulo, quando quer convencer a plateia de que também tem um lado humano. Ao admitir erros, ele tenta passar a mão na própria cabeça lustrosa e dizer: Poxa, acontece, né? Não, Chanderleia. Esquecer o leite no fogo acontece. Mandar prender gente sem julgamento, censurar jornal e reescrever a Constituição no gogó? Isso não acontece. Pelo menos não em algo que ainda se chama democracia. Além do mais, quando fala em colegiado, Chandelle parece estar fazendo uma ameaça aos colegas. Se eu cair, levo todo mundo junto. O grande jornalista Silvio Navarro fez uma análise brilhante desta explosão emocional do cabeça de cotovelo. Ademais, toda a narrativa já foi por terra. Nada mais sobrevive. Se você cruzar qualquer esquina ou pedir para um instituto de pesquisa questionar nas ruas, você acha que o Brasil viveu uma ameaça de golpe? Todo mundo vai dizer que não. Todo mundo já sabe o que aconteceu. E para finalizar, é muito difícil tentar humanizar a figura do Alexandre de Moraes, porque ele é desprovido de sentimentos como compaixão, perdão, misericórdia. Do contrário, ele não teria torturado pessoas. Uma pessoa que tortura, que tem o perfil de torturador, que tem presos particulares, Daniel Silveira, Felipe Martins, uma pessoa que diz não a uma família, né? A família do Clezão, ela implorou para que o Clezão saísse da Papuda para tentar alguma forma de sobrevivência. Mas ele disse que não teve tempo de analisar e hoje tem um cadáver estendido na frente do Supremo Tribunal Federal. Nós temos uma idosa com mais de 70 anos pedindo simplesmente para sair de lá porque ela está apanhando dentro da cadeia e porque ela precisa de cuidados médicos. Eu estou citando 2 exemplos, mas seguramente são dezenas. Uma pessoa como essa não pode exigir compaixão. Alguém que trancafiou mães que perderam o direito de acompanhar a primeira dor de dente, a primeira gripe, de levar os seus filhos para a escola. Quem é pai, quem é mãe, quem é avô, avó, sabe o que é ter um filho pequeno em casa. Sabe o quanto uma criança pede colo. E a Débora dos Santos, porque escreveu, rabiscou com um batom, uma estátua de pedra que saiu com detergente, com sabão, não pôde fazer isso com os filhos dela. Então, Alexandre de Moraes, pedir compaixão numa hora dessa, avá. Que a justiça seja implacável com quem não soube ser justo. Pelo jeito, essa é a parte emocionante do filme. Chandecir agora está na rinha de verdade. Com sanções da lei Magnitsky na coleira, jornais como Wall Street Journal e The Economist o chamando de autoritário e Trump pronto para apertar mais o cerco, ele já levou a primeira mordida. Só que tem um detalhe: Pitbull mordido não recua, ataca tudo que se mexe. Não espere lógica, razoabilidade ou respeito à Constituição. É sobrevivência pura. E seus colegas do STF? Esses ainda fingem apoiar, mas só de longe, do lado de fora da rinha, evitando sujar o sapato. Cedo ou tarde, eles vão ter que decidir. Opção A: entregam o Pitbull ao Congresso para ser sacrificado, leia-se impeachment? Ou opção B: o convencem a sair discretamente, castrado e sem latir mais? Mas ninguém vai ouvi-lo se ele resolver cantar. Ele já não é mais juiz, é só o cachorro nervoso no meio do espetáculo. E quando o show acabar, todos que usaram as mordidas e rosnados do Pitbull para calar a direita vão continuar com o mesmo apetite por censura. Aí entra em cena o decano Gilmar Mendes, cansado, abatido, talvez arrependido, mas ainda bancando o apoio inequívoco ao colega.
Ele admite que o STF tem se reunido para discutir as sanções. Tradução? Estão com medo. Muito medo. Ministro, e aproveitando, vocês, procede que vocês tenham se reunido ou tem gerado incômodo as decisões do ministro Moraes? Tem pedido para ele, de fato, maneirar as decisões em relação à trama golpista envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro? É verdade que nós temos nos reunido para conversar sobre os efeitos dessas sanções e temos tido conversas a propósito disso, como é natural. Nenhum incômodo quanto a decisões do ministro Alexandre de Moraes, que, como eu já disse em outro momento, cumpriu e cumpre um papel importantíssimo na defesa da democracia brasileira. E nós o apoiamos de maneira inequívoca. Então, isso tem que ficar bastante claro. Nós estamos tomando decisões, e não são só decisões, ele é apenas o relator, mas estamos tomando decisões colegiadas, seja no pleno, seja na turma, em nome do Supremo Tribunal Federal. E vocês se reuniram também com banqueiros, já se sabe melhor os impactos da Lei Magnitsky, e amanhã tem a reunião do Eduardo Bolsonaro na Casa Branca. Temem mais sanções, não só ao Moraes, mas à Corte? Não estamos avaliando isso. Temos conversado sobre eventuais consequências dessas medidas restritivas e de como outros países têm lidado com elas, e somente isso. O mais não nos compete. O que está acontecendo com o Gilmar, gente? O cara tá murcho. De partir o coração ver alguém que ria tanto, fazia tanta piada, um cara sempre pra cima, de repente assim, macambúzio, meio jururu. O que pode ter acontecido? Além de murcho e abatido, Gilmar Mendes parece estar sob efeito de medicamento. Aliás, devemos acreditar no que ele fala com a boca ou no gesto que ele faz com a cabeça? E nós o apoiamos de maneira inequívoca. Algum especialista em linguagem corporal poderia me explicar o que significa o fato de alguém falar que apoia de maneira inequívoca uma pessoa ao mesmo tempo em que faz o sinal negativo com a cabeça? O apoiamos de maneira inequívoca. Bom, eu pedi para o Grok, a inteligência artificial do X, dar um parecer, e ele disse isso. No vídeo, Gilmar Mendes afirma apoio inequívoco enquanto balança a cabeça negativamente, o que indica incongruência. Verbalmente afirma, mas não verbal, sugere dúvida ou falsidade subconsciente. Seu tom sério e gestos contidos reforçam tensão interna. Em linguagem corporal, isso pode sinalizar conflito ou desonestidade. E o Gilmar tem motivo para estar assim, tão chateado. Os Estados Unidos já mapearam escritórios de advocacia ligados a parentes de ministros e até instituições de ensino e pesquisa conectadas a eles. É o cerco financeiro sendo montado para evitar que eles driblem a Magnitsky. O governo dos Estados Unidos estão com um mapeamento de todos os escritórios de advocacia de familiares de ministros do Supremo. Eu estou falando de filhos, esposas, cônjuges, parentes próximos. E não é só isso. Os institutos de ensino e pesquisa ligados aos próprios ministros do STF também estão na mira. Do que a gente está falando? Por exemplo, ministro Gilmar Mendes, que é o mais antigo do STF em atividade, ele é fundador do IDP, que é um instituto de ensino, a gente chama de faculdade, tem sede aqui em Brasília, tem curso de Direito, tem curso tanto de pós-graduação como de graduação. E por quê? Por que está mapeando? Porque o governo dos Estados Unidos está mapeando tanto escritórios de advocacia de familiares de ministros do Supremo e institutos também privados de ministros do Supremo.
Qual que é a ideia? O objetivo é mapear possíveis ligações financeiras dos ministros, para o caso de a gestão Trump decidir aplicar a lei Magnitsky em mais algum ministro, para além de Alexandre de Moraes. Por enquanto, como eu disse, não tem essa perspectiva, por enquanto, só que a equipe de Trump sabe que ele pode mudar de ideia. Então, é preciso deixar tudo pronto. Ui! Abriram um vespeiro! Que brincadeira mais gostosa, cara! Os americanos já sabem de tudo. Não somente escritórios, mas assessorias, consultorias e outras lavanderias de dinheiro. O esquema vai ruir. E tem mais, se os Estados Unidos estão dizendo isso agora, só significa que eles já têm tudo à mão. Até a marca da ração do Lulu da Pomerânia da mulher do ministro, eles já sabem. E não é só isso. Depois da The Economist, do Financial Times e do Wall Street Journal, agora foi o The New York Times que soltou a coleira e mordeu. Chamou Xandão de censor, acusou-o de prender sem julgamento e bloquear veículos de notícia. E, cereja do bolo, conectou isso às tarifas de 50% de Trump. Resultado, Big Techs como Google e Meta já estão sentando para conversar com o STF sobre liberdade de expressão. E Lula? Primeiro chamou de chantagem e prometeu regular mais as redes. Mas, com as tarifas batendo no lombo, Alckmin já fala em negociar. Aí, quando parecia que não dava para ficar pior para os togados, aparece o áudio bomba do juiz Ayrton Vieira, ex-assessor de Chandler Clayson. Ele diz que estava no limite físico, psicológico e emocional, que a família dele estava sofrendo, que não conseguia dormir. Bom dia, Eduardo, tudo bem? Olha, realmente a coisa está feia, viu? Eu não estou aguentando mais em termos físicos, psicológicos, emocionais. Eu não consigo dormir sossegado, eu não tenho tranquilidade. Eu estou perdendo completamente a rigidez mental, o pouco que eu ainda tinha, viu? Realmente a coisa está feia. É o que você disse aí, realmente, porra, até depois em questões de audiência de custódia, sabe, ele vem dando palpite, espera um pouco, né? Olha, eu não sei como vai evoluir isso, honestamente falando, mas eu sei que eu já cheguei ao meu limite. Aliás, já ultrapassei o meu limite faz tempo, e é que agora eu estou numa situação, né? Eu havia pensado, já tinha decidido antecipar a minha passagem, né? Eu falei, bom, agora que a temperatura vai diminuir, etc, etc. Só que voltou a subir de uma forma exponencial. E agora eu fico constrangido de antecipar qualquer coisa, porque passaria a impressão de que eu estaria saindo, pulando do barco justamente no momento, talvez, de maior tempestade. Isso eu acho desagradável, eu não faria, né? Deixando, no caso, o ministro na mão. Mas está muito, muito, muito difícil. Minha família está sendo extremamente prejudicada. E toda essa situação, além de tudo, né, do trabalho, porque se a situação do trabalho fosse boa, tudo bem. Mas essa situação, sabe, pressão para tudo quanto é lado, cobrança, o que a gente fala não tem crédito, tudo para anteontem. Estamos cercados também de gente que, como você escreveu aí em cima, sabe? Então é muito difícil, muito difícil. Que triste! Tomara que piore! Quem diria que trabalhar para o ditador Xandaré, prendendo idosos inocentes, acabaria com a sua vida, né? Esta é a diferença entre seguir ordens fora da lei e seguir ordens dentro da lei. Os asseclas de Xandemar sabiam que estavam cometendo crimes e mesmo assim cometeram. Portanto, que paguem por cada ato criminoso que cometeram. E aí também não vai existir aquele papinho de Estava só seguindo ordens. repara, o Tagliaferro já está soltando os áudios para os jornalistas. E isso é só o começo. Repara também que o Ayrton soltou o detalhe mais incômodo. O cabeça de manequim dava pitaco até em audiência de custódia. Ou seja, microgerenciamento estilo chefe do Diabo Veste Prada, só que com toga. O Diabo veste toga?
E lembrando, Vieira é o mesmo que, na Vaza Toga, ensinava como falsificar a origem de relatórios, criar e-mails anônimos para fabricar denúncias e coordenar censuras. É praticamente o Tony Montana do direito processual. Aliás, também foi ele quem disse para o Tagliaferro e seus assessores usarem a criatividade para perseguir a Revista Oeste. Que o Marco Rubio use também a criatividade e meta uma magnetisque nesse cara, já que ele adora pedir para usar criatividade, né? Então, agora, com Xandão ferido, Gilmar preocupado e abatido, Estados Unidos de olho nas contas, imprensa internacional chamando de ditador e ex-assessor contando podres, a roda da fortuna começa a girar de novo. No Brasil, a gente já viu, quando essa roda gira, sempre tem poderoso que acaba comendo poeira. No fim, Xandão é só o pitbull nervoso no meio da rinha, com todo mundo olhando para ver até onde ele aguenta. E a plateia, meu amigo, a plateia quer sangue. O problema é que, quando o cachorro for abatido ou recolhido, os donos dele, aqueles que o soltaram para morder, vão continuar soltos, prontos para achar outro cão de ataque. E aí, a gente sabe, a rinha recomeça. No fim das contas, a vida imitou Renfield, mas sem a parte divertida de enfrentar vampiros com água benta. O juiz assessor descobriu que servir um chefe narcisista e abusivo drena muito mais que sangue. Leva junto a sanidade, a reputação e, no caso, até o sono da família inteira. A diferença é que no filme, Renfield consegue se libertar do Drácula. Já aqui, o nosso Renfield de toga ainda está preso na masmorra, alimentando um monstro com decisões ilegais e esperando-se, sabe-se lá, qual será a próxima mordida. Com essa peruca, ninguém vai me reconhecer. É só eu dar uma ajeitadinha aqui no cabelo e pronto. Agora ficou legal, fiquei igual Trump. Com esse disfarce do Trump, eu tenho certeza que entro nos Estados Unidos. Agora eu quero ver se com esse cabelo do Trump eu não consigo entrar nos Estados Unidos. Com esse cabelo eu consigo entrar em qualquer país do mundo. Meu nome é Trump de Moraes. Eu só quero fazer uma visitinha rápida e vou embora. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe com seus amigos. Não gostou? Compartilhe com seus inimigos. Até o próximo vídeo, se o mundo não acabar antes. Por hoje é só.